Olá pessoal, estruturas organizacionais Uniplan, capítulo 6, tá? Então, um apanhado geral do que diz no capítulo 6, o que ele aborda, tá? Capítulo 6 ele vai trazer as estruturas emergentes. Enquanto no capítulo 5 a gente falou das estruturas tradicionais, os modelos mais tradicionais de organizações, de formas de organizar nossa empresa, o capítulo 6 ele vai trazer os modelos emergentes, que são as novas soluções que estão surgindo aí devido às mudanças que acontecem no ambiente, tá? Mudanças aí com relação à necessidade de clientes, mudanças referentes aí ao ambiente competitivo, ambiente de globalização que nós passamos, tá? Então, a primeira estrutura que ele fala é a estrutura horizontal. Na estrutura horizontal, ao invés de eu enxergar a empresa e agrupar as atividades conforme suas atividades básicas, tá? Conforme o objetivo de cada departamento, baseado na especialização, eu passo a trabalhar ela com uma visão processual. Então eu elenco aí os processos chaves de negócio, tá? Que são aqueles processos que envolvem os diversas áreas da empresa, tá? E em vista desses processos eu começo a alocar ali as minhas funções, as minhas atividades, tá? Então, eu já paro de olhar questões como geografia, como atividades básicas, né, como as tarefas, como as funções, né? Tiro os limites interdepartamentais, então tudo se torna teoricamente uma coisa só, e aí eu vou agrupar as pessoas conforme o meu processo. Então, eu tenho esse processo, vou agrupar essas pessoas. Tem um segundo processo, vou agrupar essas pessoas, tá? Ela é similar, né? Se a gente fosse traçar um paralelo, ela é próxima à estrutura matricial, tá? Só que na estrutura matricial eu ainda tenho os departamentos, né? Então, apesar de eu trabalhar com linhas de projetos diferentes ou produtos diferentes, eu ainda tenho os departamentos e essas pessoas são alocadas conforme as necessidades de cada projeto. Na estrutura horizontal, não. Eu olho o meu processo. Quais são as atividades que o meu processo necessita? E aí eu começo a alocar as pessoas conforme as necessidades do meu processo, sem ter essa divisão em funções dentro da empresa, tá? E aí tem uma série de características. As equipes são autodirigidas, eu necessito muito mais que o trabalhador se responsabilize pelo que ele faz, ele precisa treinar esse cara melhor, tá? Porque é uma quebra de paradigma aí, tá? Então eu tenho que dar empoderamento para ele, tenho que dar responsabilidade, preciso delegar responsabilidade para ele, tá? Mas eu tenho uma estrutura de comando ali mais achatada também. Isso aí ganha certa velocidade aí nas decisões, tá? O capítulo também apresenta aí os pontos fortes e os pontos fracos. Como pontos fortes e pontos fracos, eu entendo as vantagens e desvantagens, e aí também tem que ser muito pensado no tipo de empresa, tá? Tiago, que tipo de empresa será que eu conseguiria enxergar em uma estrutura horizontal? A gente poderia enxergar uma estrutura horizontal, principalmente com empresas de tecnologia, né? Então, por exemplo, se vocês procurarem aí vídeos do Google, Microsoft, Apple, vocês veem que são uma estrutura diferente, por exemplo, do que a gente encontra numa automobilística, tá? Na automobilística a gente tem os departamentos muito bem delimitados, cada funções muito bem delimitadas ali, o limite entre uma função e outra. Agora, se a gente entrar, por exemplo, num departamento de uma empresa de tecnologia, como por exemplo a Google, eu já vi alguns vídeos, você não vê, você vê mais uma questão processual, tá? Talvez algumas revistas também possam trabalhar com esse sistema. Então, apesar que eu acho que na revista você vai ter as áreas, tá? Mas de repente ali você pode ter atividades alocadas pelo processo ali jornalístico, tá? Estrutura em rede parte de uma visualização de que mudanças estão acontecendo muito rápida e uma estrutura tradicional formalizada, uma estrutura de repente baseada nas funções, ela era rígida demais para se adaptar às mudanças. Então eu começo a enxergar uma mudança nesse paradigma. Não posso ter uma estrutura rígida, inflexível. Eu preciso de alguma forma flexibilizar.
Como eu flexibilizo ela? Aí eu começo a pegar algumas atividades e a entender elas não mais como atividades estanques, departamentos estanques, mas como fornecedores, tá? Então, eu monto uma rede, tá? A gente poderia pensar, basicamente aí, ó, de repente numa montadora de automóveis, tá? Ela tem diversas empresas, sistemistas, então eu aloco esses diversos sistemistas e começo a trabalhar num sistema de rede, em que eles vão passando aí, conforme a necessidade eu vou alocando aí, ou vou contatando essas pessoas, tá? Essas empresas, vamos dizer assim, tá? Aí, a questão de conhecimento, eu começo a alocar ele mais de forma das necessidades do meu processo e não das funções básicas, tá? Então, para fazer esse processo eu preciso desse conhecimento. E aí eu começo a alocar as pessoas conforme a necessidade do meu processo, tá? E aí eu não tenho mais indivíduos isolados, eu passo a ter equipes multifuncionais, equipes que tenham as diversas competências necessárias aí, tá? É, Nessa estrutura sai um pouquinho da questão do médio gerente, de gerente mediano ali, tá? Então as atividades de repente de chefia e supervisão saem, tem uma estrutura mais achatada, tenho respostas mais rápidas e aquela estrutura formalizada ela se perde um pouco. Então eu trabalho mais numa questão de informal, né, de certa forma, tá? Continuo tendo algumas regras delimitadas, mas eu não tenho mais tanta rigidez. Então eu dou uma maior liberdade aí para trabalhar, tá? E aí eu começo a trabalhar com parcerias de cliente interno e externo. Então eu já vejo as equipes começam a entrar em contato direto com parceiros externos da empresa, tá? Para fazer aí parcerias mediante aí os seus objetivos, tá? O capítulo também apresenta seus pontos fortes e fracos, vantagens e desvantagens. Aí peço que vocês deem uma olhada lá. Depois eu entro na estrutura de rede virtual. O que é a estrutura de rede virtual? Muito parecida com a estrutura de rede, só que ao invés de eu ter uma estrutura em que eu coloque esses departamentos ali como satélites, vamos dizer assim, não, eu já parto que a estrutura da minha empresa é menor, tá? Então a minha empresa ela tem basicamente um escritório central, tá? Algumas funções ali de marketing, de desenvolvimento e tal, mas as funções maiores eu terceirizo, eu passo para outras empresas estarem executando, né? E aí aqui na apostila, o maior exemplo é o da Nike, né? Então a Nike ela tem uma estrutura bem reduzida, quase inexistente, tá? Ela tem alguma coisa de comercial, alguma coisa de desenvolvimento de produto, a célula central dela, tá? O staff, a autogerência e as demais atividades são parceiros, são terceirizados, né? Então a Nike não tem fábricas, tá? Ou pelo menos não tinha. E aí ela trabalha com quais as atividades dela? Design, desenvolvimento de produto, marketing, alguma questão de parceria, de publicidade e propaganda e acabou. O resto, produção mesmo, são todos parceiros externos, tá? Ela forma uma rede, tá? Contando com parcerias externas. É lógico, para fazer esse tipo de estrutura, contratos muito bem elaborados, muito bem amarrados, para proteger aí direitos intelectuais, direitos de desenvolvimento, tá? Mas é uma forma aí de fazer. Então eu tenho uma estrutura central e aí o restante eu contrato empresas de fora para estar fazendo. E ele apresenta também vantagens e desvantagens, tá? Que aí vocês deem uma lida na revista, na apostila, tá? E ele fala de estruturas combinadas ou híbridas. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a empresa, né, ela pode estar adotando mais de uma forma de trabalhar. Então, por exemplo, eu trabalho com projetos, tá? Na estrutura matricial. Dentro da estrutura matricial, de repente, para um projeto, eu aplico
uma outra estrutura, por exemplo, uma estrutura em rede, uma estrutura horizontal, tá? Então eu posso estar fazendo combinações para estar adequando a necessidade aí do meu processo. E aí, com essas várias perspectivas que eu tenho de estruturas organizacionais e mediante as necessidades da minha empresa, eu consigo estar adaptando as diversas atividades aos resultados que eu espero, para alcançar maior eficiência, para melhorar aí os meus resultados, para garantir aí de repente diferencial competitivo, diferenciação dos produtos, tá? Ou uma redução de custos. E aí tudo isso tem que estar pesando na hora de desenhar a estrutura organizacional da minha empresa, tá? Pessoal, como eu disse, rápidas pinceladas aí, mais um videozinho de 11 minutos. Deem uma olhada na apostila, tem mais material e espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Forte abraço e até mais, tá? Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal.